Estamos em Paris, na capital da moda, no Museu do Louvre. Aqui conversando com Ana Clara Garmedia para o La Vogue Magazine. Desde quando você já está na França e como é que foi o seu começo de trabalho aqui nesse país? Olha, eu cheguei aqui em fevereiro de 2006, já com a intenção de me aprofundar um pouco mais no mundo da moda e sempre com um interesse muito pelas ruas da cidade, né? Pela moda de rua. E aí eu cheguei e fiz um blog, no Blogspot na época, que era o começo dos blogs, que se chamava Moda Paris. E comecei a fotografar nas ruas, fazer cobertura dos desfiles e oferecer esse material para as revistas no Brasil e jornais, e assim, e com o blog também, comecei a estabelecer uma relação com a mídia brasileira, porque enquanto eu estava no Brasil, eu estava no Sul, então eu não trabalhava com as grandes mídias, né? Foi assim que começou. Acho que Paris é uma cidade que você chegando aqui, você tiver um trabalho que seja consistente, em algum momento ele aparece. Foi o que aconteceu para mim, foi tipo meio que por trabalho mesmo, por coincidência, não teve assim um projeto que eu tivesse determinada a fazer. Foi meio que foi no flow, como a gente fala, né? Foi meio que natural, assim. Quem foi assim aquele que deu um clique e que te jogou na mídia com força? Eu acho que foi o meu trabalho no blog, sabe, no Moda Paris, com as fotos de rua que eu fazia. Que na época pouquíssimas pessoas faziam street style, e eu comecei a ir para as portas dos desfiles e fazer as fotos nas portas dos desfiles. E comecei a fazer fotos muito legais e de pessoas muito famosas. Então, às vezes ou outra passava uma Jane Birkin ou um Pharrell Williams, que também estava no começo de carreira, a Jane não, um Will Smith, esse povo todo que vem pra cá, né? E também as modelos, Gisele, Naomi. Eu acho que esse tipo de trabalho, que quando você fotografa essas pessoas muito conhecidas e também está fazendo um trabalho jornalístico junto, acabou que eu acabei tendo gente procurando meu trabalho e querendo, né, fazer parceria comigo. Mas começou comigo fazendo sozinha mesmo. E qual é o teu viés de abordagem? Na real, assim, eu sou muito intuitiva, assim, eu não tenho muita programação, não tenho muita programação. Eu saio para as ruas, vamos dizer, e eu tenho um olhar que me puxa para determinadas imagens, né? Isso acontece quando eu estou trabalhando no desfile ou quando eu estou na porta do desfile, alguma coisa, alguma faísca que acende que me chama a atenção, e aí eu vou atrás. E hoje eu vejo que, na real, tudo isso que eu procuro por isso sempre dentro da moda e das imagens de moda, é o comportamento humano, né? Como o mundo está mudando, e eu acho que isso sempre foi um lugar para mim na moda. Porque eu não falo de moda, você vai combinar tal coisa. Eu sempre tentei mostrar um pouco mais profundamente o que poderia ser uma imagem, né? Ou uma roupa. E como são esses eventos que você realiza na área de moda? Como é que eles acontecem? Como se desenvolvem? Eu tenho alguns projetos, né, que é de cursos, aí pode ser, antes da pandemia, eram cursos presenciais, as pessoas vinham, se inscreviam, e aí faz uma imersão de uma semana, onde eu compartilho a minha experiência com grandes desfiles de moda, grandes entrevistas. Você perguntou entrevistas, eu entrevistei já Pierre Cardin, Pierre Berger, que era o marido do Yves Saint Laurent, já entrevistei Jacques Mus, que está agora com um dos grandes criadores, Caroline de Maigret, que também é uma égérie, uma embaixadora da Chanel, que é uma moça crescida aqui. Várias matérias sobre grandes marcas para grandes revistas, como a Elle Brasil, que eu trabalho agora.
E aí eu falo um pouco, compartilho com as pessoas um pouco tudo isso, dou um pouco de dicas de como a gente caçar tendências e ver a moda nas ruas, né? E levo também em museus e funciona assim. E depois tem um outro que é pela internet, que chama Garmendiando, que também a pessoa pode assinar e compartilhar e seguir os meus stories, as minhas publicações diariamente, né? Mas que agora está em stand-by. Tu analisa a moda pós-pandemia ou antes pandemia e agora? O mercado do luxo, sobretudo, deu um boom, né, durante a pandemia e após a pandemia. Então ficou, só superdimensionou esse olhar que o mundo tem para a moda e esse desejo que as pessoas têm de consumir coisas de moda e consumir coisas de luxo, porque aquela coisa da proximidade da morte que todo mundo sentiu com a pandemia, eu acho que fez as pessoas que já tinham a faísquinha do consumismo ficarem com mais vontade ainda. Então, olha, o tempo está passando, pode vir uma outra pandemia, pode acontecer alguma coisa. Então a moda está vivendo muito isso, esse transbordamento pós-pandemia, das pessoas quererem alucinadamente consumir moda, ir aos desfiles de moda, falar sobre moda. Então a moda, quando eu comecei era uma moda, tinha poucas pessoas fazendo isso, e hoje tem muita gente, assim, virou tipo, todo mundo apaixonado por moda, romantizando a moda. Enquanto que a moda é um mercado, uma indústria, né? Um mercado muito competitivo, e a gente, para ficar nele, tem que entender profundamente como ele funciona, né? Não é só a imagem dela. Que tipo de, entre aspas, conselhos ou dicas você daria para aqueles que gostariam de entrar no mundo da moda, tanto como produtores de moda, criadores, modelos, fotógrafos, divulgadores? Quais são as suas dicas? Primeiro de todos é ser autêntico, né? Não tentar olhar ninguém, não tentar copiar ninguém, porque já é uma coisa um problema meio endêmico da moda, as cópias, né? Então tentar ser único, deixar o seu natural fluir. E o segundo, não se deslumbrar com a moda, não se deslumbrar com esse mundo, não deixar subir a cabeça, essa coisa de você lidar muito com imagem, com beleza, com mídia, porque passa. Então a gente tem que pensar em construir carreiras que possam passar pelo alto, baixar, passar pelo alto, baixar e ter uma continuidade. Acho que essas duas são as principais. Um nome que você acabou de falar e que ele está estourando no momento, né, é o Jacquemus, né? Qual é o approach dele? Qual é a linha que ele desenvolve e que está chamando tanto atenção? Porque ele é natural. Ele começou a fazer as coisas do jeito dele, bem simples. Ele vem do sul da França, né, de Marseille. Ele homenageia coisas que ele conhece, a mãe dele, a avó dele, o cinema, coisas que ele tem referência. Ele faz os desfiles lá no sul, no meio de uma plantação de alfazema. Então, assim, ele está trabalhando em cima de uma coisa que a emoção dele conhece bem. Por isso que ele fez sucesso. De jornalista, você também se lança como escritora. Já está no seu segundo livro, poderia mostrar para nós aí, ó, quando Paris transborda, né? Então, conta para nós também esse seu novo viés. Eu fiz um primeiro livro em 2014, que era um livro de fotografia e textos, e fazia muito tempo que eu vinha escrevendo crônicas na internet, mas não tinha publicado ainda. E durante a pandemia, eu fiquei confinada muito tempo e comecei a escrever mais crônicas. Nesse ano a gente resolveu publicar o Crônicas Pandêmicas 1, que chamava O Mar é Logo Ali, e tem esse mesmo projeto gráfico, e a gente publicou no final de 2020. E depois eu continuei essa história de escrever, que eu sempre escrevi muito, mas nunca tinha parado, né? A pandemia me fez parar para escrever. E aí depois eu continuei, e quando a gente viu, a gente tinha um outro material para fazer o Crônicas Pandêmicas 2, que é Quando Paris Transborda, que eu estou lançando ele agora. Eu já tenho um outro livro, que é só no Kindle, que chama Maresia do Mijo, que também fala um pouco sobre pandemia, mas não fala sobre uma história, é uma ficção. E esses livros são uma mistura de ficção com realidade, de crônicas da cidade de Paris, em momentos onde eu falo da moda também.
Então, mas não são livros de moda, são livros de comportamento humano e agora passando mais já para o lado da ficção mesmo, de você deixar a tua imaginação um pouco mais longe, porque eu acho que no jornalismo eu já fiz muita coisa e preciso de mais desafios, preciso ir mais para frente um pouco. E a escrita tem sido para mim esse desafio. O La Voga Magazine agradece a tua participação em mais essa edição especialíssima aqui de Paris, com Ana Clara Garnedia, e suas considerações finais. Eu queria agradecer também vocês por essa oportunidade de eu falar do meu trabalho, que é sempre tão rara e tão bonito a gente poder falar sobre aquilo que a gente faz, né, aquilo que a gente acredita. E é isso, acho que espero que vocês gostem da entrevista, que vocês possam transmitir isso da melhor maneira possível, que Paris, através do meu trabalho, possa ser vista de uma maneira também menos deslumbrada e mais humana.